João 6:68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Tradução Nova Almeida atualizada. Vamos ver agora uma outra tradução, o livro. Simão Pedro respondeu: Mestre, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras que dão a vida eterna. Vamos para uma outra tradução, nova tradução na linguagem de hoje. Simão Pedro respondeu: Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Senhor, nós estamos na tua presença, nós já ouvimos o Senhor falar conosco, já adoramos ao Senhor, já louvamos ao Senhor, sabemos que o culto está sendo bem recebido aí, ó Pai, porque sentimos a sua presença, sentimos a sua paz aqui em nosso meio. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é tremendo. O Senhor é o ser do universo maior. A nossa mente não consegue calcular o fim do universo. O Senhor é maior que o universo. E ainda assim, o Senhor tira tempo para estar aqui conosco. Olha só que privilégio para nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é tremendo. Agora, pega a nossa mente, Senhor Jesus, torna ela cativa do Senhor. E que tudo o que nós falarmos aqui seja de fácil entendimento. E também pega minhas palavras e faça elas ficarem bem facinhas de entender. Que tudo aquilo que for dito aqui seja para exaltar, glorificar, anunciar o teu nome, que hoje seja dia de novas criaturas na tua presença. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e todos os dias. Amém? Glória a Deus. Nesse texto de João 6, Jesus, ele faz três episódios, vamos colocar assim, milagres. Primeiro, ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos e alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se formos deduzir aí, mais uns 30% de mulher e mais uns 10% de criança, 10.000 facinho. Né? Então ele com 5 pães e 2 peixinhos alimenta aí uma multidão aí de mais ou menos 10.000 pessoas. Até na contagem, a cultura judaica é machista, né? Contava só os homens, mas lá no meio com certeza tinha mulheres. Né? Maria Madalena, por exemplo, converteu numa situação dessa, que Jesus estava falando à multidão e ela estava lá. Né? Aquela mulher do fluxo de sangue que passou 14 anos sofrendo, foi curada também numa situação dessa. Jesus estava falando com a multidão e ela foi lá. Significa dizer que na multidão tinha mulheres e também tinha crianças, porque a criança levou 5 peixes e 2 pães. Mas os judeus contaram só os homens. Né? Mas Jesus fez esse milagre. E depois, ele se ausentou para orar. E deve ter dado o recado para os discípulos: entra no barco e vai lá para Cafarnaum. E os discípulos entraram. Né? E João é bem claro, ele coloca no capítulo, no seu texto, não tem aqui o endereço correto de qual versículo, que eles já haviam remados aproximadamente 5.000 metros. Né? Já tinha remado, mar adentro. Na verdade, o lago, né? Um lago que represa o Rio de Jordão e, por ser muito grande, ganhou o nome de Mar da Galileia. E eles já haviam remado 5.000 quilômetros. E lá, num determinado momento, já meio cansado por causa da chuva, eles olham fora do barco, numa distância que eles conseguiam ver, alguém andando sobre as águas. E aí eles vislumbram um ser humano andando sobre as águas. E Pedro, né, para frente, fala um fantasma. Não, Jesus falou, não sou fantasma, sou eu. E aí Pedro fala, é o Senhor, então deixa eu andar também sobre as águas. E aí vai o segundo ser humano e anda sobre as águas. Né? No campo da conjectura, né, não está relatado isso na palavra de Deus, mas no campo da conjectura, Jesus andou 5.000 metros por cima das águas. Né? Já haviam remado 5.000 metros. Para que Jesus chegasse lá, ele tinha que romper esses 5.000 metros. Então nós podemos conjecturar que ele andou os 5.000 metros por cima das águas. Ou pode ter ido de uma outra forma. Jesus tem poder para qualquer forma. Mas conjecturando, ele andou os 5.000 metros por cima das águas. E parou, ficou parado sobre as águas, e Pedro andou alguns passos. E começou a afundar. Aí nós já conseguimos ver a diferença de nós, seres humanos, para o ser humano Jesus.
Jesus, ele tinha confiança em Deus, ele tinha confiança no Pai, né? E nós falamos que confiamos. Mas quando deparamos com situações difíceis, ou situações complicadas, perdemos a fé. Pedro andou sobre as águas, a Bíblia relata isso, em quantos passos não sei, mas ele andou sobre as águas. Mas fala que quando ele olhou para as ondas, ele viu aquela onda vindo sobre ele e fala, meu Deus, eu estou sobre as águas, e aqui é fundo, nós estamos 5.000 metros fora da margem, vou afundar, e aí perdeu a fé, começou a afundar de verdade. E aí Jesus estende a mão e segura ele, fala, homem de pouca fé, e leva ele de novo para o barco, coloca ele no barco. Então Jesus aqui, ele ensina que ele traz segurança, né? Quando nós baqueamos na fé, opa, e agora eu vou afundar, Jesus estende a mão e fala, não afunda não, você está comigo, eu sou o cara que sustenta você, e sustenta e te leva de volta ao barco, né? Então Pedro passou por isso. Andando mais um pouquinho no texto, aí Jesus, chegando perto de Cafarnaum, e ele termina esse sermão dele, já na sinagoga em Cafarnaum, um sermão muito duro, um sermão duro. Ele fala para a multidão, sabe por que vocês me seguem? Que vocês saíram de lá e vieram para cá? Por causa da comida. É só por causa da comida que eu multipliquei os pães lá, multipliquei nos 4 pães, os 4.000 pães novamente, e aí vocês comem de graça nas minhas costas. Claro que eu estou contextualizando as palavras, mas Jesus foi duro com a multidão. E aí no verso 66, João diz que muitos deixaram de seguir Jesus por causa dessa palavra dura. Não conseguiram absorver a verdade que Jesus estava expondo para eles. Jesus não estava com ciúme dos pães que ele fez por causa da multidão que comeu. Jesus não estava gastaram o meu poder, agora eu tenho pouco poder. Jesus não estava reclamando disso, nada disso. Jesus tinha poder para fazer novamente, quantas vezes fosse necessário. Ele faz na sua casa. Às vezes você compra e fala assim, não vai chegar no final do mês. E você chega no final do mês e ainda ajuda a peça aí, né? Ainda consegue ajudar aqueles que procuram a sua ajuda. Então Jesus faz até hoje isso aí. Então Jesus não estava reclamando de ter feito o poder dele. Jesus estava tentando abrir os olhos da multidão, para que a multidão visse nele o que Pedro viu. E aí Pedro afirma, Senhor, para onde nós vamos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Era isso que Jesus queria que a multidão visse nele, ou visse nele, né? E a multidão via ali a possibilidade do rango, e quando Jesus fala duro, o coração deles também estavam duro, não receberam bem a palavra, não recepcionaram bem a palavra, e se distanciaram, fugiram da presença de Jesus. Não quero mais ser discípulo desse aí não, ele está reclamando do milagre que ele fez para nós, e ainda começa a jogar a culpa em Jesus. É assim que nós fazemos também, quando as coisas dão errado para nós. Aí nós falamos assim, Senhor, o que aconteceu? Eu estava fazendo tudo certinho, né? E aí? Aí aconteceu esse negócio errado. Então Adão fez isso também, né? Senhor, sabe aquela mulher que o Senhor me deu? Foi ela que fez eu comer. Jogou a culpa na mulher e também em Deus, né? Meio que isso já faz parte da raça humana, né? E nós, quando podemos jogar a culpa em alguém para se livrar do problema, da situação, a gente joga, né? Mas isso não é correto, né? E Jesus diz que ele queria mostrar àquela multidão a necessidade de que eles tinham de vê-lo como Pedro viu. Só tu tens palavra de vida eterna. A palavra de Deus, ela está repleta desses conselhos, né? Na verdade, ela é um manual de vivência do ser humano. É ela que nos mostra a esperança que Jesus oferece. E se nós começarmos a buscar porções na palavra de Deus, nós vamos encontrar em diversos textos, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, Deus prometendo Jesus, Deus prometendo a esperança, né? Lá no Jardim do Éden, quando houve ali a punição de Adão, de Eva e da serpente, Jesus já é prometido. Deus fala para Adão, olha, agora a terra vai produzir espinho e ervas daninhas.
Quer dizer, agora você vai ter que trabalhar para tirar esses negócios. Não tinha lá no Jardim do Éden, lá era só ele lavrar. Agora ele vai ter que trabalhar na agricultura, né? É uma punição. Para você, mulher, você ia ter filho de uma forma suave, pois agora eu vou aumentar sobremaneira a dor do seu parto. Punição. E para a serpente ele fala, olha, você vai ficar inimiga dela e ela vai ficar inimiga sua. Mas da descendência dela vai nascer alguém que vai pisar na sua cabeça e esmagar. Olha a promessa aí. Então, desde o primeiro casal, a esperança sempre foi Jesus. Não existe outro momento, não existe outro ser humano que possa trazer esperança a não ser Jesus. E Jesus, preocupado com aquela multidão, queria mostrar isso, mas a multidão não conseguia enxergar.